Boa noite. O Ministério Público abre investigação sobre acidentes que deixaram feridos em parque aquático em Tamandaré. Secretaria da Fazenda apreende 14 toneladas de queijo em Pernambuco. Os produtos apresentavam embalagem falsificada. Ônibus é incendiado por criminosos em Dois Carneiros, Jaboatão, e moradores ficam sem transporte para ir aos compromissos. Reunião na Assembleia Legislativa debate crise habitacional e investimentos para mais moradias populares em Pernambuco. E os donos dos restaurantes estão otimistas. Eles esperam aumento de 20% no movimento no domingo, Dia das Mães. O Ministério Público abriu uma investigação sobre os acidentes que deixaram feridos em um parque aquático em Tamandaré, no litoral sul do estado. 2 brinquedos do Parque Aquaventura estão interditados e o repórter Ivan Duarte tem as informações ao vivo. Oi, Ivan, boa noite para você. Oi, Mário. Boa noite a você também, boa noite a todos. Além da Polícia Civil, que já está investigando os acidentes ocorridos no Parque Aquaventura, o PROCON esteve lá no início do mês, interditou o brinquedo montanha-russa aquática e voltou ontem para interditar a canoa do Mushima. Agora, o Ministério Público de Pernambuco informou que vai atuar na apuração dos casos ocorridos no parque recém-inaugurado na Praia de Carneiros, em Tamandaré. O MP também informou que já instaurou um procedimento junto à Promotoria de Justiça de Tamandaré para descobrir as causas dos ocorridos. Além disso, oficializou o Corpo de Bombeiros e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que serão acionados para fiscalizar o parque, os brinquedos e as instalações também. O Ministério Público também pediu que a Prefeitura disponibilize uma equipe para acompanhar essas fiscalizações. O parque foi inaugurado no dia 25 de abril e, desde então, pelo menos 7 pessoas se feriram enquanto tentavam se divertir. A gente tem aqui uma entrevista do promotor de justiça Júlio César Rimas. Vamos acompanhar, é sobre este assunto. Nós requisitamos a apresentação de laudos por parte do Corpo de Bombeiro, do CREA Pernambuco e da própria Prefeitura. Nós pedimos que no prazo de 5 dias fosse feita uma fiscalização ampla em todo o parque, para não só avaliar os locais onde houve acidente, mas toda a estrutura elétrica, hidráulica, de bombas, de piso, de segurança do Parque Aquaventura. E no prazo de 30 dias, esses órgãos todos me enviassem um laudo. Do ponto de vista criminal, assim que o delegado de polícia concluir a investigação, nós vamos avaliar as investigações e verificar se o caso é de denúncia ou se o caso é de oferecer um acordo de natureza criminal para os responsáveis do parque. É isso, nós entramos em contato com o Parque Aquaventura para perguntar sobre esse acontecimento de agora, da abertura do procedimento pelo Ministério Público, mas não tivemos retorno. A gente tem aquela nota que o parque tem reforçado conosco desde o começo, de tudo, dizendo que diante dos episódios envolvendo visitantes do parque, a companhia informa que está tratando a situação com a seriedade e a responsabilidade que ela exige. Volto ao estúdio com você, Mário. Obrigado, Ivan, pelas informações. Um ônibus foi incendiado em Dois Carneiros, Jaboatão dos Guararapes, ontem à noite. 2 homens em uma moto mandaram o motorista descer e atearam fogo no veículo. Hoje, quem precisou de transporte coletivo no bairro enfrentou dificuldades. A manhã desta quinta-feira foi bem complicada para quem mora aqui em Vila Dois Carneiros, Jaboatão dos Guararapes. Na vinda da nossa equipe até o terminal de Dois Carneiros Baixo, nós encontramos vários ônibus parados na Avenida General Manuel Rabelo. Nas paradas, algumas pessoas tentavam a sorte, esperando um coletivo que levasse elas para outros pontos de Jaboatão e também para o Recife. Os ônibus não circularam hoje de manhã por aqui por uma recomendação do Sindicato dos Rodoviários, que pede mais segurança para os trabalhadores da categoria. Tudo porque ontem à noite um ônibus foi incendiado no terminal de Dois Carneiros Baixo, aqui em Jaboatão. A gente está no local onde o ônibus estava, dá para ver ainda muitas cinzas, marcas de queimado. O fogo foi tão alto que alcançou essas árvores aqui.
De acordo com a empresa metropolitana responsável por esse ônibus, no momento ele estava estacionado aqui no terminal, quando 2 criminosos se aproximaram, chegaram e ordenaram que o motorista descesse. Em seguida, eles atearam fogo no veículo. Foi perda total. O veículo ficou totalmente destruído, mas ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros disse que foi acionado para essa ocorrência e que não houve feridos. A Polícia Civil investiga esse caso e diz que já abriu um inquérito para apurar o que de fato aconteceu e as motivações do ônibus ter sido incendiado. Mais de 14 toneladas de queijo foram apreendidas aqui em Pernambuco pela Secretaria da Fazenda. A repórter Lilian Oliveira tem os detalhes. Foram identificadas 14 toneladas de queijo falsificado e foram feitas 9 interdições. Eu vou conversar com Antônio Emery, que é diretor de operações estratégicas da Cefaz. Doutor, conta pra gente, essa denúncia surgiu em fevereiro a partir de uma questão tributária e acabou se transformando numa questão de saúde pública, né? Isso, o teor da denúncia tanto era tributária, que daí a Secretaria da Fazenda foi ao local, como também tinha um conteúdo na denúncia de parte tributária, sanitária. E chegando lá, os auditores da Secretaria da Fazenda realmente encontraram fortes indícios de embalagens falsas, sem o selo da Inspeção Federal nem estadual. E a gente entrou em contato com a Vigilância Sanitária aqui no Recife. Já os 2 alvos de São Bento do Una, a Dagro já foi, porque sabidamente era um local sem condições mínimas de produção de queijo. Doutor, muito obrigada pelas informações. Vou conversar com Flávio Silva, que é gerente de inspeção da Adagro. Flávio, conta pra gente, esses produtos falsificados não tinham inspeção, usavam rótulos falsos também? Exatamente, Lilian. A nossa equipe se deparou com a situação em relação à higiene do local inadequada, né? A condicionamento dos produtos também. E isso tudo fora o controle da matéria-prima com a qual esses produtos foram elaborados, né? Então isso traz uma insegurança para quem vai consumir um tipo de produto que não tenha registro no Serviço de Inspeção Estadual, né? E assim, a gente destaca que é muito importante que aquele produtor que queira regularizar o seu estabelecimento, ele procure o Serviço de Inspeção Estadual. A gente tem no nosso estado diversos incentivos legais, né, que estimulam as pequenas indústrias hoje a se regularizarem. Um empresário foi preso em flagrante por estuprar uma estudante universitária no Recife. A notícia está no G1 e Bruno Marinho tem os detalhes. Oi, Bruno. Oi, Mário. Boa noite para você e para todo mundo ligado aqui com a gente no NE2. O empresário tem 42 anos e não teve o nome divulgado pela Polícia Civil, como você pode conferir na reportagem do G1, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aí na tela, como se fosse tirar uma foto. Esse homem foi preso na terça-feira, um dia depois que uma estudante universitária de 20 anos procurou a delegacia de Boa Viagem para denunciar que foi estuprada por ele. Ela contou que depois de sair da aula na segunda-feira, aceitou uma carona oferecida pelo empresário, que a levou para um posto de gasolina, onde estacionou o carro e cometeu o crime dentro do veículo. Ela também mostrou aos policiais os hematomas que sofreu nos braços e no pescoço durante o estupro. Todas as informações sobre este caso estão no g1.com.br/pe e também no aplicativo do G1, que você pode baixar de graça aí no seu celular. Agora é contigo, Mário. Obrigado, Bruno. Depois do intervalo, o aniversário da vitória da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial e a primeira noite do Festival Nacional da Seresta. O NE2 volta em instantes. A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes anunciou agora há pouco que contratou uma empresa de forma emergencial para demolir e remover os escombros do edifício Cátia Mello, que desabou parcialmente na terça-feira em Piedade. Os serviços devem começar amanhã. E a falta de moradia foi tema de uma reunião hoje à tarde na Assembleia Legislativa. Integrantes de movimentos ligados à moradia levaram cartazes para reivindicar a habitação.
Foi a primeira reunião ordinária da Frente Parlamentar em Defesa da Moradia Popular, criada em 2024 e coordenada pelo deputado estadual João Paulo, do PT. As prioridades, que são pessoas que moram em áreas de risco de morro, parafitas e áreas de conflitos. E os movimentos sociais estão cobrando muito também um processo de aceleração, seja no programa de melhoria habitacional que o governo do estado está fazendo, mas também a aceleração da execução dessas obras para que as famílias tenham um teto para viver tranquilamente. Janaína mora com os 4 filhos numa comunidade no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul. Contou que é um espaço sem estrutura e sem conforto para ela e as crianças. Minha casa é um vão. De um vão a gente fez a divisória, né? A gente faz com a cortina, o banheiro que a gente tem lá. A cozinha e o quarto. O encontro discutiu estratégias para reduzir o déficit de moradia do estado, que chega a 327 mil unidades, de acordo com o Tribunal de Contas de Pernambuco. A gente sabe que tem construções de habitações, mas que nem todas as famílias conseguem acessar. E hoje a gente consegue ter esse debate mais amplo para que essas famílias consigam, de fato, ter sua habitação. Também participou do debate a vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal. Minha Casa Minha Vida foi retomado na sua faixa 1. Aqui em Pernambuco tem mais de 20 mil unidades em contratação só para atender essa faixa, além de uma estratégia no financiamento. A secretária de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco explicou o planejamento do estado para diminuir o déficit habitacional. O governo do estado hoje tem uma política de habitação própria, chamada Programa Morar Bem em Pernambuco, que tem atuado no combate ao déficit. Em 2 anos de governo, nós temos cerca de 30 mil famílias impactadas, seja com terrenos que foram doados para a construção de habitacionais, seja com entrada garantida, que é aquela forma que o governo do estado dá R$20 mil e ajuda a família a acessar o Minha Casa Minha Vida, seja com reformas, melhorias através do Reforma no Lar. Militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica celebraram hoje os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Militares em formação em sinal de respeito aos homenageados. Teve chuva, mas que não atrapalhou a celebração do Dia da Vitória. O evento foi realizado no Parque 13 de Maio, região central do Recife. Estavam presentes autoridades militares, como o comandante militar do Nordeste, Maurílio Ribeiro, políticas, representadas pela vice-governadora Priscila Krause, além de parentes de ex-combatentes. Capitão Souza, um dos veteranos heróis de guerra, vive em Pernambuco. Hoje tem 100 anos. Navios torpedeados, vidas perdidas, e eu no Exército treinando e preparando já, sabendo que um dia talvez eu tivesse que enfrentar os nazistas em sua crueldade maior. A manhã de homenagens começou com a apresentação das tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Os militares de Pernambuco acompanharam a formação à frente do palco. A cerimônia celebrou os 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, que foi composta por 25.334 homens e mulheres. Eles não abriram mão do compromisso que cada um deles fez perante a bandeira nacional de defenderem a pátria com o sacrifício da própria vida para defender a nossa gente, as nossas riquezas, as nossas famílias, a nossa cultura, a nossa liberdade, a nossa soberania, a nossa pátria. De acordo com o Exército, entre os brasileiros que serviram na Segunda Guerra, havia 2.794 nordestinos, 651 pernambucanos, 13 morreram. Pernambuco emprestou seus homens a essa luta, uma luta que representa a vitória sobre talvez a obra mais cruel que a humanidade já tenha inventado, que foi o nazismo. Donos de restaurantes e comerciantes estão animados para o Dia das Mães. Uma pesquisa apontou um aumento de 20% no movimento. Almoço com conversa boa e mesa farta. Isabelle e a família vieram comemorar o aniversário de 83 anos da avó dela, Dona Zenilda. Já deu para perceber que eles gostam de celebrar. E no domingo que vem, Isa vai levar a mãe para almoçar em um restaurante. Eu estou pensando em tirar ela de casa desde cedo
a gente vai à missa e depois da missa a gente vai escolher algum lugar de preferência dela para almoçar. Nesta pizzaria, a data é a mais movimentada do ano e o planejamento também é grande para o Dia das Mães. A rede contratou 60 funcionários temporários, preparou um lugar especial para as fotos e ainda vai dar um presente. Cada um vai ganhar um presente surpresa, deixar aí a surpresa para gerar expectativa. Mas estamos preparando também uma grande estrutura por trás para atender todo mundo com muita excelência. Vou usar a frase que a gente costuma usar, aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais gente, então as mães vão de fato se sentir na sua casa. Segundo uma pesquisa da Abrazel, 8 em cada 10 estabelecimentos devem abrir as portas no próximo domingo. A expectativa é que o movimento cresça. 78% dos empresários estão otimistas e esperam faturar mais do que no ano passado. 62% dos empreendedores esperam aumentar o faturamento em até 20%, mas os desafios ainda estão no cardápio. A maioria dos estabelecimentos não conseguiu reajustar os preços na mesma velocidade da inflação. Existe muita criatividade e muito preparo do nosso setor para a gente conseguir aí não fazer esses repasses e com muita destreza tentar aí manipular os cardápios para que ele não fique com um preço tão alto. Então, o Dia das Mães para a gente, como uma data comemorativa, é uma data muito familiar, então vão grandes grupos, ajuda muito. E esse ano a gente teve muitos feriados, né? Então a gente consegue aí ter um escape de faturamento um pouco maior. Neste bar e restaurante, no bairro do Recife, a culinária afetiva, com o cardápio criado pelo chefe Rafa Vasconcelos, ganha um acompanhamento especial, a paisagem exuberante. Tudo isso no embalo de música ao vivo. A gente abre o restaurante 1 hora antes do horário normal. Toda a nossa equipe chega 2 horas antes do horário normal para que a gente possa fazer uma entrega ainda melhor. É a data do ano, né? É a data que tem que ser comemorada, né? As mães merecem estar no restaurante, merecem não estar cozinhando, merecem estar realmente sendo servida com o melhor da comida pernambucana. Encontramos Rosane no restaurante com as amigas. A comemoração para ela é em dobro, porque o filho faz aniversário no Dia das Mães. Refeição fora é uma boa pedida, mas ela quer mesmo é passar o domingo na praia. É um dia maravilhoso, meu filho está completando 39 anos e vamos comemorar junto aniversário e Dia das Mães. Um grupo de pernambucanas foi a Roma para uma peregrinação católica que já estava agendada. E a viagem coincidiu com o momento do conclave. O grupo tentou ir à Praça São Pedro para acompanhar o anúncio do novo Papa, mas a cidade parou. Quando o nome de Leão XIV foi anunciado, elas estavam dentro de um ônibus no meio do caminho, mas puderam sentir a emoção do momento. É uma viagem planejada com um ano de antecedência. Nós nunca imaginamos que estaríamos aqui, né, vivenciando esse momento histórico, mas estamos. Se instaurou uma grande euforia, né, e uma corrida até a Praça de São Pedro. Praticamente toda Roma estava, naquele momento, se dirigindo à praça. Não foi possível chegar lá, mas foi possível sentir toda a euforia, toda a adrenalina do momento. Estávamos nos arredores e vimos a emoção e a movimentação, a euforia de como se transformou a cidade nesse momento histórico, né, e de grande emoção para nós, enquanto católicos. Começa hoje o Festival Nacional da Seresta. O evento acontece na Praça do Arsenal, de onde fala ao vivo o repórter Juliano Roque. Oi, Juliano, boa noite para você. Fala, Mário, boa noite. Já começa em alto estilo. A primeira atração já está no palco, virado para a Rua do Bom Jesus. Marco César e Quarteto Chorado, ainda tem De Rossi, Giliardi, Adilson Ramos. Meninas, hoje quem embala o coração de vocês? Adilson Ramos. Adilson Ramos, e o teu? Giliardi. Vieram de onde? Eu vim da ilha de Itamaracá. E você? Eu vim de Maranguape, Paulista. É festa até umas horas, né? A festa começa hoje, vai até sábado, Mário. Amanhã tem Valmir Chagas, Leonardo Sullivan, Odaí José e Joana. Sábado tem Elas Cantam Roberto Carlos, Marquinhos Moura, Kátia e Biafra. Uma festa bonita, num dos bairros mais charmosos daqui do Recife, com todo mundo junto, dançando romântico e aproveitando hoje esse tempinho meio frio. Choveu, mas agora tá chovendo não, é festa, Mário. Festa boa, obrigado, Juliano. E nós ficamos por aqui. Para você, boa noite. Até amanhã.